Parabéns, então, aos mineiros, né? Segundo nós ouvimos aqui o diretor do MG Transplantes falando, esse sucesso, né, que tem sido proporcionado ao Brasil e especificamente também a Minas Gerais em relação aos transplantes, se deve também muito da participação da população mineira. Parabéns, parabéns também ao governo do estado, tem feito uma campanha sobre transplantes, assim, muito interessante, muito eficaz, mas é claro que nós podemos melhorar isso também, né? Eu queria perguntar para a Waldmara, qual é, por exemplo, o perfil do principal doador desses órgãos que, lá no caso do Felício Roxo, vocês usam para fazer transplante, que no caso seria, como foi dito ali, menos o pulmão, mas vocês fazem pâncreas, rim, fígado coração, córnea. Pâncreas, córnea. Bom, a gente tem dois tipos de doadores. Uhum. A gente tem o doador falecido e a gente tem o doador vivo. Uhum. O doador vivo pode doar o rim. No Felício Roxo pode doar rim e fígado. No Felício Roxo a gente trabalha com as doações de rim. Uhum. E o doador falecido é o coração, o rim pâncreas e o rim. Então, isso que o Dr. Charles falou é muito importante. Nos últimos tempos, até reflexo nas minhas estatísticas mesmo, nos últimos 4 meses, eu saí da meta de 12 transplantes mês para 20 transplantes mês. Fiz 19, 20 e 22. Então, isso é o reflexo das doações da população. E é muito importante porque a gente reduz demais o tempo de espera do paciente, que está ali sofrendo, aguardando por um órgão. Que não pode esperar. Que não pode esperar. Por exemplo, transplante de fígado, assim, está sendo fantástico. A média de espera é no máximo 30 dias. Isso por causa dos doadores vivos, né? Isso por causa do doador falecido. Mas então, não seria melhor a gente aumentar esse número de doação a partir dos doadores vivos? Porque é muito mais fácil você achar um órgão compatível com a necessidade de quem está na fila em alguém vivo do que num doador morto, não? As duas coisas, né? Na situação do doador vivo, você tem que encontrar alguém na sua família, pai, irmão, filho, esposa, para doação, o transplante com doador vivo. O doador falecido é aquele paciente que já, né, não tem mais condições, não tem mais um prognóstico de sobrevida e que a família ou então a pessoa em vida já se manifesta e quer doar. Então também isso é muito importante, porque às vezes uma única pessoa consegue salvar várias vidas, né? Consegue doar um coração, o rim, a córnea, o rim pâncreas, né? Então assim, um único doador salva várias vidas. Mas aí não tem a questão da compatibilidade também? Tem a questão da compatibilidade, tem todo um critério. Essas alimentações, essas informações hoje são todas gerenciadas pelo Sistema Nacional de Transplantes. Isso tudo é online. Todo paciente, quando ele é cadastrado na lista única de espera, todos os dados dele ficam nesse sistema, nesse banco de dados. Quem gerencia é a CNCDO, é cada central de captação e distribuição de órgãos. No nosso caso, aqui em Belo Horizonte, é o MG Transplantes. Então, é ele que cuida disso. E aí, quando tem uma doação de um paciente com doador falecido, vai para o ranking. Então, o MG Transplantes sinaliza, olha, saiu um órgão para o seu paciente, saiu um órgão para o paciente do Hospital das Clínicas ou para outro hospital que seja. Então, o MG Transplante que gerencia a nossa fila aqui. Waldmara, até é importante esclarecer para quem está em casa, a pessoa quer ser doadora, o que ela deve fazer, porque depois que ela falecer, ela tem que ter alguma autorização, ou dela mesma ou dos familiares. O que a pessoa deve fazer para ela deixar claro que ela quer doar os órgãos assim que falecer? Bom, hoje não é manifestar mesmo interesse, né? Quando é manifestar o interesse para a família e quando acontece um caso onde a pessoa não tem condições, que realmente ela não vai ter condições, né, de optar se ela quer ou não, a família procura o serviço social. A família pode dar essa autorização? Os hospitais que fazem transplantes têm uma comissão que chama CIDOT, a CIDOT que cuida de dá toda assistência à família e direciona esse paciente, vem um membro do MG Transplante para estar fazendo essa abordagem. Né? Interessante. Eu lembro do meu avô faleceu ano passado e ele dizia assim dos órgãos dele, isso é bom pra gente lembrar aqui. É manifestar em vida mesmo, exatamente, né? Ele falava assim, olha, eu vivi tão bem até aqui, ele sempre falava isso pra gente, a gente até brigava com ele, ô avô, não fala dessa forma, mas a gente via nele o brilhantismo de ser um doador. Ele falava assim, olha, eu vivia tão bem vida que se eu não conseguir dar conta, meu coração não tá conseguindo dar conta, mas outra parte de mim ainda conseguir dar conta de viver mais uns 30 anos, vocês não me enterrem que esse negócio funcionando, não, vocês mandem pra quem tem, e aconteceu muito isso mesmo.
mesmo, quando ele faleceu, alguns órgãos dele, né, ajudou algumas outras pessoas, né? Foi de bom grado. Então, é uma grande incentiva, né, do próprio Estado, um grande incentivo para a gente. Nessa fala do Maurício aqui, aí eu tenho uma pergunta, por exemplo. Até que idade a pessoa pode ser um doador, no caso, obviamente, depois que a pessoa faleceu? Porque o cara que está vivo, aí você tem que fazer todo o estudo da vida do indivíduo. Mas qualquer pessoa, depois que morre, quais são os critérios para você avaliar, por exemplo, assim, esse cara está na idade de doar, ou ele tinha um estilo de vida que não é compatível? O MG Transplantes tem todo um protocolo. Eu não vou saber te falar agora, nesse momento, a idade, mas eu acho que é algo em torno até 65 anos. Mas tem todo um critério, né? Tem todo um protocolo que deve ser seguido, de doenças também, que doença que esse paciente tinha em vida, dependendo, ele não pode doar. Então, mas isso o MG Transplante tem todo um critério, o próprio órgão passa por uma triagem para saber se ele é apto ou não. Né? E cada equipe também tem um protocolo de que tipo de paciente, qual órgão, em que aspecto, eu digo, critérios, ele tem critérios, cada equipe tem critérios para receber um órgão. Tem algum órgão desse que regenera? Agora a gente ouviu falar, por exemplo, que parece que o fígado regenera para transplantar. O Felício Roxo não trabalha com transplante de fígado doador vivo, só com doador cadáver. Mas sim, eu já vi falar, só que eu não vou saber te responder a sua pergunta, que eu não trabalho com transplante. E no caso do doador morto, até quanto tempo depois da morte, do óbito da pessoa, é que aquele órgão pode ser recebido por outra pessoa? Cada órgão tem um tempo ali de isquemia. Por exemplo, do coração, no máximo 3 horas. Nossa. Teve a captação, então tem que ter um transplante aí no máximo 3 horas. Então é uma correria. Né? Então vamos supor, se o cara morre 1h da tarde, o coração tem que ser tirado no máximo em 1 hora, um exemplo, e ser colocado em outra pessoa em mais 2 horas. Já tem que estar o doador pronto na outra mesa enquanto está fazendo a captação o receptor tem que estar pronto em uma mesa enquanto está fazendo a captação do doador. No mesmo lugar? Não necessariamente no mesmo lugar, mas tem que ser perto. Por exemplo, fazer uma captação em um outro estado tem que ser bem próximo de Belo Horizonte, porque senão não vai dar tempo de chegar aqui. Mesmo, né? Mas o MG Transplante tem toda uma infraestrutura para as captações em outras cidades, isso é muito importante a gente ressaltar, porque quando tem captações nas diversas regiões, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, assim, o MG Transplante aciona a equipe de captação, tem toda uma estrutura, um carro que busca a equipe médica, a equipe de enfermeiros que vão para a captação, e já tem um avião disponível só para isso, né? Então é muito rápido, é muito ágil, e a gente entra em contato com o receptor imediatamente. Então, esse processo tem que fluir, tem que ser bem ágil mesmo. Não pode ter burocracia para se travar? Não. E assim, o MG, no que diz respeito à logística, eles estão super preparados para isso. E isso é o governo do Estado que proporciona, também, né? Em parceria com o governo do Estado. Sim, então, mais uma vez, parabéns, né, a todas essas instituições, o MG Transplante, também o governo do Estado, por esse trabalho. Até aproveitar também, Wagmar, uma noção assim de filas, né? Você me disse que a de fígado só está sendo no máximo 30 dias. Sim, por exemplo, na sexta-feira, eu olhei minha lista de espera para fígado, eu tinha 3 pacientes na lista. Hoje eu já tenho 2, ou seja, foi transplantado. Final de semana eu fiz um transplante. Eu listei o paciente na quinta-feira, no domingo saiu um órgão para ele, então levou o quê? 4 dias. E para os demais órgãos, como que tá a fila hoje em Minas Gerais? Bom, para o rim está em média 3 anos e 8 meses. Para o pâncreas, rim está em média 1 ano. Para o coração está em média 1 ano. Isso são dados do Felício Roxo. Sim. Né? Então, assim, está bastante rápido. Mas por que então que para o fígado está sendo mais rápido do que para o rim? Depende do grau de gravidade. A lista de espera do rim é imensamente maior e inversamente proporcional do fígado. Enquanto que para o fígado eu tenho 2 pacientes listados, para o rim eu tenho 430. Então o brasileiro sofre muito mais com problemas no rim do que no fígado. Sim. E também você disse que no rim é em vida, né? A pessoa também pode doar em vida no rim, né? Pode. O Felício Roxo não trabalha com a doação em vida, só com doador falecido, mas tem também com doador vivo.
Muito bom, né, gente? São tantas perguntas, a gente bombardeou aqui ela de perguntas, né? Mas ela está bem preparada para poder responder Mas é uma todas. notícia muito boa, a gente Muito começar boa. assim, logo de manhã. A gente vê o transplante hoje, vê o transplante de 5 anos atrás, eu acho que caminhou muito. Você tem dados, por exemplo, da expectativa de vida de alguém que é transplantado? Eu já ouvi dizer que o transplante, vocês não fazem transplante de pulmão lá, você já disse, né? Não. Mas no caso do pulmão, eu já ouvi dizer que a expectativa de vida é bem menor do transplantado. Mas você tem uma média, por exemplo, de expectativa de vida de quem é transplantado do rim, do fígado, talvez do coração? A expectativa de vida varia muito, porque depende também muito do paciente, depende muito do acompanhamento do paciente. Mas a gente tem paciente que transplantou rim lá, que está lá ótimo, há 20 anos, há 25 anos. Depende muito do cuidado que ele deve tomar depois. É nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? Não basta só transplantar. Né? O que nós temos feito para que o paciente tenha um autocuidado depois do transplante? Né? A partir daquele momento que ele transplanta, ele precisa de um acompanhamento médico o resto da vida. Então, ele tem uma junta médica, uma equipe interdisciplinar que cuida dele. Então, cada perfil de transplante, cada perfil de paciente tem um plano de alta hospitalar, tem orientações. Esse paciente vai ter que ficar com vínculo no nosso ambulatório o resto da vida dele. Né? Ele precisa desse acompanhamento médico. Que vai ser muito melhor para ele do que ficar, por exemplo, no caso do rim, ficar passando pela hemodiálise 3, 4 vezes por semana, né? A qualidade de vida melhora muito. Outra coisa. Né?